Bom dia a todas e a todos. O título dessa minha fala, dentro dessa mesa, é a seguinte: questões de gênero e sexualidade na educação infantil e na formação de profissionais da educação infantil. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas questões que a gente tem produzido ao longo desse tempo. Eu acho importante demarcar que eu faço parte do GERD, que é o Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero, que existe desde a década de 90, é um dos grupos pioneiros que estuda e articula esses eixos, né, da educação, da sexualidade, das relações de gênero. E também, dentro do GERD, eu pertenço à linha de pesquisa da Faculdade de Educação da URGS, no PPG Edu, que se chama Educação, Sexualidade e Relações de Gênero, e nesta linha de pesquisa a gente tem um eixo temático que se chama Infância, Gênero e Sexualidade desde o ano 2000. Então, as coisas que eu vou apresentar aqui são fruto dessas pesquisas minhas e também dos orientandos de dissertação, enfim, de doutorado, TCC, para discutir essas questões. Também pertenço ao GEM, que é o Grupo de Estudos de Educação Infantil e Infâncias, que existe desde 96, e dentro do GEM também a gente tem uma linha de pesquisa que se chama Estudos da Infância. Tanto o GERD quanto o GEM são grupos que abarcam professoras de vários campos do conhecimento, várias áreas. Então, a gente tem historiadoras, psicólogas, pedagogas, enfim. Deixa eu ver o que mais para apresentar para vocês, pode passar. Então, nos grupos, a gente faz atividades de extensão e não só de pesquisas, né? Então, aí estão algumas das nossas produções teóricas. E aí, eu vou falar muito rapidamente dos conceitos, na medida em que a gente tem pouco tempo, mas eu queria demarcar que tanto o conceito de infâncias quanto o conceito de gênero e sexualidades, eles devem ser entendidos como construções históricas, sociais e culturais, sujeitos a diversos atravessamentos, né? É claro que, para nós, parece fácil essa discussão, mas, quando a gente vê discussões sobre a tal ideologia de gênero, que nós, pesquisadoras, abominamos essa nomenclatura, não utilizamos isso, nós vemos o quanto ainda é preciso esclarecer alguns conceitos que estão dados aí de uma forma muito equivocada, e o que me espanta é que muitas professoras e professores embarcam nessa ideia equivocada, nessa confusão conceitual. Então, a gente precisa entender, enfim, do que a gente está falando quando a gente fala dessas questões. Pode passar. Bom, a gente discute, então, educação para a sexualidade. Então, a gente pode pensar de que forma as crianças aprendem sobre esse tema e como também o corpo docente tem trabalhado esses temas, quando esses temas envolvem prazer, desejo, afeto, etc. Pode passar. Bom, a gente tem pesquisado e visto algumas alguns dos anseios, né, e dificuldades das professoras, especialmente em relação à educação infantil, que são essas aí que eu apontei. O que eu faço diante da curiosidade e do autoerotismo infantil? A gente, só para lembrar, a gente não usa o termo masturbação, porque masturbação vem da palavra masturbare, que significa estuprar com as mãos. Então, não teria muito sentido. Então, a gente fala de autoerotismo. Como lidar, então, com essas identidades de gênero que fogem aos padrões impostos pela sociedade? Então, isso significa pensar sobre a homossexualidade, sobre a transexualidade, sobre os sujeitos intersex, sobre também as travestis, né?
Outra questão também é como as famílias, como as escolas lidam com as famílias homoparentais. Então, muitas escolas de educação infantil até hoje trabalham dentro daquela perspectiva das datas comemorativas. Então, tem o Dia da Mãe, o Dia do Pai, ao invés de fazer uma outra coisa diferente, como o Dia da Família, ou então o Dia da Amiga Especial e tal, né? E, muitas vezes, quando essas homenagens são feitas, são homenagens que punem as mães. Por exemplo, cito uma história que aconteceu comigo, né, quando minha filha era menor, que aí a escola resolve fazer uma homenagem que consistia no seguinte: fazer uma visita a um sítio, só que isso era num sábado, teríamos que chegar às 7h na escola, num sábado, e aí ficamos lá praticamente o dia inteiro no sítio, voltamos carregando uma plantinha assim no ônibus, né? Gente, isso não é homenagem, isso é castigo, não leva a mal. Enquanto que as mesmas professoras, para os pais, resolveram fazer uma coisa bem rapidinha, porque os pais trabalham, vamos fazer homenagem no máximo de 1 hora, como se a gente não trabalhasse. Aí, claro que eu mandei uma carta muito educada, para não ferir suscetibilidade, mas dizendo, poxa, vamos pensar, né, professoras, vocês são professoras, vamos pensar nisso, tá? Fecha parênteses. Bom, em geral, a gente observa que as escolas elas operam com esses modelos dicotômicos, né, reproduzindo as desigualdades existentes na sociedade, inclusive as desigualdades de gênero. Eu trabalho, né, o nosso grupo trabalha, teoricamente, com a perspectiva dos estudos culturais, onde a gente aborda essa questão de que, em qualquer lugar, né, se produz conhecimento e, diante disso, a gente tem uma atenção especial aos artefatos culturais, os filmes, as músicas, as propagandas, porque esses artefatos eles produzem conhecimento e posicionam os sujeitos em determinados locais. Tá? Então, uma coisa interessante para a gente pensar também na contemporaneidade são as mídias digitais, os cyberativismos e feminismos, né, e quais são as narrativas de si que esses artefatos oportunizam para as pessoas, inclusive para as crianças pequenas. Eu não vou entrar muito nessa questão dos bebês mobile e da infância glitz, pode passar, que são conceitos produzidos na nossa linha de pesquisa, que demarca essa questão das mídias digitais, né, como isso tem afetado não só os bebês, mas as crianças mais velhas. Bom, quando a gente fala de corpo, sexualidade e infância, a gente tem novas formas de experimentação de desejo, né, e as possibilidades que isso estabelece na cybercultura. Então, em geral, quando as escolas trabalham com um tema, o fazem dentro de uma perspectiva muito biológica, e, muitas vezes, as professoras de educação infantil são alijadas desse processo de formação, que deve acontecer tanto na formação inicial quanto na formação continuada. Então, parece que, em relação às crianças pequenas, há quase que um pânico moral ao se discutir a questão da sexualidade. Pode passar. Eu estou trabalhando com o conceito de scripts de gênero. Não estou mais usando identidades de gênero nem identidades sexuais, mas scripts. Eu tomo esse conceito emprestado do teatro e do cinema, e o script equivale a roteiros, né? Então, os autores eles constroem os personagens, eles delimitam suas ações e seus desejos. Então, eu fiz essa analogia com o conceito de gênero e com o conceito de orientação sexual. Quer dizer, a sociedade seria como se fossem esses autores, né, que vão delimitando como aquele ator tem que se comportar, como os sujeitos têm que se comportar. E, quando esses scripts, então, são ignorados ou rompidos, a gente acaba estabelecendo algumas sanções para esses sujeitos que ousam romper com essas estruturas, muitas vezes, rigidamente estabelecidas. Então, essas expectativas vão se dando de diferentes formas, né, através de diversos discursos presentes na nossa cultura, o discurso religioso, o discurso médico, psicológico, midiático, e as instituições também. Bom, a gente tem aqui
essa possibilidade de pensar como se dá os scripts voltados para as mulheres, né, dentro dessa lógica, desse tripé de um incentivo à domesticidade, um incentivo à maternidade e um incentivo ao embelezamento, e esse embelezamento está muito voltado para a questão da erotização dos corpos. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Uma questão importante é a gente perceber como é que esses scripts vão se constituindo nos jogos online, porque a gente fez pesquisa com crianças e elas disseram que, bom, elas acessam muito aquele site Clique Jogos, e ali a gente tem demarcações de gênero muito específicas. Pode passar. Jogo da cirurgia plástica. Pode passar. Você pontua mais quanto mais gordura você tira da bonequinha. Pode passar. A bonequinha tem que ficar magrinha daquele jeito. Pode passar. Pode passar. Na publicidade, a gente vê essa demarcação muito diferenciada ainda, né, de meninos e meninas. Pode passar. As meninas como princesinhas e tal, e os meninos como os fortes, né? Até nas imagens a gente pode observar essa leitura. Pode passar. Bom, eu trabalho muito com o tema da erotização dos corpos infantis, e eu desdobrei esse conceito de pedofilização agora num terceiro aspecto. Talvez quem já teve a oportunidade de ler umas coisas que eu publico podem saber desse primeiro aspecto aí, que é discutir a contradição existente entre as leis que são feitas para proteger a criança, mas, ao mesmo tempo, você disponibiliza esses corpos infantis como corpos desejáveis. Pode passar. Aqui algumas imagens que demarcam essa erotização dos corpos. Pode passar. A revista Vogue, essa campanha também da Couro Fino, que teve uma grande polêmica, pode passar. Essa é uma MC, que eu esqueci o nome, onde a própria família erotiza, né, o corpo da guriazinha. Tá, pode passar. Esse trabalho foi um trabalho feito por orientanda minha, que estava grávida, e aí, quando ela soube que estava grávida de uma menina, em seguida, as amigas começaram a mandar sites de roupas infantis. Olha que lindo, achando uma maravilha. A gente sabe, né, que são roupas bem inadequadas, inclusive, para um bebê que está caminhando. Então, pode passar. Quem quiser ler esse trabalho completo, tá no Lume da URGS, vocês têm como acessar. Volta um pouquinho. Volta, isso. O nome do trabalho é Que Linda, Parece Gente Grande, Construção de um Ideal de Feminilidade na Infância. É um TCC de 2004, da minha orientanda Anelise Ribeiro. Vocês entram no Lume URGS, que tem um trabalho completo ali para quem quiser ver. Pode passar. Sutiã de bojo para bebê, por quê? Não entendo. Pode passar. Pode passar. O segundo aspecto é transformar esse universo infantil como um universo potencialmente erótico. Então, você pega mulheres adultas e infantiliza, né? Pode passar. Contos Melissa, eles pegaram, então, nessa publicidade, esses contos tradicionais infantis e erotizaram. Então, aí você tem a Rapunzel fazendo um sadomaso com o príncipe. Pode passar. Você tem... gente, eu tenho menos de 5 minutos para falar, então... Tá. Essa aí é a quem mesmo? Não, Cinderela, não? Tá. Tem lá o Branca de Neve. Embaixo da cama, vejam que tem o príncipe e o anãozinho, né, nessa triangulação. Passa. A Chapeuzinho tem uma cestinha com champanhe, ela não está com medo do lobo. Vai, passa. Essa aí é quem mesmo? A Cinderela. Cinderela, o príncipe lá com a cara exausta. Tá, vai. E essa outra propaganda em que você tem ela não é uma menina, gente, ela é uma mulher e que está fantasiada de menininha. E isso é o segundo desdobramento desse conceito de pedofilização. Tá, vai. E o terceiro
é que eu estou colocando a pedofilização como preparação, uma espécie de preâmbulo para o assédio e o abuso, a violência e exploração sexual, dentro dessa perspectiva da cultura do estupro. Essa foi uma sacação que eu tive ano passado. Então, a teorização está bem fresquinha ainda. Então, essa pedofilização aí, ela está calcada nessa erotização dos corpos, que alimenta e alicerça esse processo, banalizando o assédio e ignorando a pedofilia como prática criminosa. Vai. Tá, não vou falar dos jogos na internet, só vou dizer que esse aí é um jogo da babá safada. Você pontua quanto mais a criança vai conseguindo tirar a roupa da babá safada. Tá? Lavagens de carro sensual, você pontua. Você pontua quanto mais você ridiculariza a mulher. Então, ela cai de perna para cima, então você pontua mais. Vai passando. Ó, aí, esse aí oferece dinheiro para ela, dentro dessa... Pode passar? Ó, aí ela está lá, numa pose sensual, vai lá. Vai, e ele oferece dinheiro, ela beija ele, enfim. O que a gente aprende com esses jogos? Bom, podem pensar, não vou nem dizer aqui, pode passar. São modelos heteronormativos, né? Onde as imposições de identidade de gênero se colocam dessa forma que vocês viram. Isso tem a ver com maus tratos emocionais, na constituição, especialmente dessas feminilidades desde a infância, pode passar. A escola tem que, então, promover o debate desses temas, articulação com as famílias e também, não vai dar tempo de explicar aqui, mas, assim, em relação à transexualidade, é importante vocês olharem os textos e as produções da Berenice Bento, da Marina Heidel e do Eduardo Zanetti, que é meu orientando de mestrado, e ele trabalhou com a questão da transexualidade na infância. Sobre sujeitos travestis, a Larissa Pelúcio e Marco Benedetti, e intersexualidade, a Paula Sandrini Machado. Essas três coisas são bem diferentes, as três identidades são bem diferentes, e muitas vezes há uma confusão conceitual em relação a isso. Pode passar, pode passar. Esses aí são temas que eu acho fundamentais, e aqui eu vou encerrando a minha fala, para a formação docente, tanto inicial quanto continuada. Nós, professoras e professores, temos que saber, temos que aprofundar, teoricamente, os temas da história do corpo e da sexualidade, dos movimentos feministas gays, lésbicos e negros, a construção das identidades ou scripts de gênero, como eu estou chamando agora, e dos scripts sexuais, pode chamar, preconceitos em relação àquelas identidades todas que eu falei, amor, paixão romântico e gerenciamento das relações afetivos sexuais, história da família e do casamento, a maternidade como aprisionamento, paternidade responsável, a erotização dos corpos, esse tema da pedofilização e a violência doméstica, os maus tratos emocionais, etc. Referências, tarará, pode passar, e muito obrigada.